Bem-vindos! Somos um estúdio de narração e o que você vai ouvir agora é uma história que chegou até nós como uma confissão. Uma confissão de alguém que passou anos sendo a solução para os problemas de todo mundo até o dia em que decidiu, finalmente, ser a solução para o próprio. Eu me chamo Camila. Tenho 32 anos, moro em São Paulo há 6, e existe uma versão de mim que durante muito tempo eu carregava como se fosse uma medalha. A filha confiável, a irmã que nunca dizia não, a mulher que aparecia. Essa versão de mim tinha agenda própria, tinha sonhos próprios, tinha uma vida que ia sendo construída tijolo por tijolo, enquanto, por fora, eu fingia que ceder era o mesmo que amar. Mas tem um dia específico, um dia que eu não consigo mais pensar sem sentir aquela mistura estranha de culpa e alívio que ainda não tem nome certo em nenhum idioma. Foi em uma terça-feira de março. Eu estava sentada na cozinha do apartamento que eu e Henrique dividíamos há 4 anos, com uma pasta impressa na minha frente, caneta ao lado, água morna na xícara porque eu tinha esquecido de beber enquanto revisava minhas anotações pela 5ª vez. Era quase meia-noite. E o meu telefone tocou. Minha mãe não manda mensagem quando quer algo sério. Ela liga. Essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre a minha família. Existem códigos. Mensagem de texto é para coisas pequenas, para avisos, para fotos de comida. Ligação é para coisa grave. E quando apareceu o nome dela na tela, o meu estômago fez aquele movimento que eu reconheço desde os 16 anos. Uma espécie de encolhimento preventivo. Eu atendi no segundo toque. Ela não disse oi. Ela nunca diz oi quando está prestes a pedir alguma coisa. Ela disse: Camila, a Fernanda precisou de você amanhã. Minha irmã mais nova. Fernanda, que tinha 2 filhos de menos de 8 anos, um marido que viajava mais do que ficava e uma habilidade sobrenatural de transformar qualquer prazo esquecido em crise compartilhada. Eu fechei os olhos antes de responder. Não porque eu precisava pensar, porque eu sabia exatamente o que era, mas precisava de um segundo para lembrar quem eu estava tentando ser. Mãe, amanhã eu pego o voo para Curitiba. A entrevista é na 5ª, mas eu preciso chegar antes, me instalar, revisar. Você sabe disso. Ela respirou daquele jeito. Quem tem mãe assim sabe exatamente o jeito que eu estou descrevendo. Uma respiração que não é respiração. É um argumento comprimido dentro de uma expiração. Você não sabe o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Fernanda sabe da entrevista há semanas. E então ela contou. A babá tinha cancelado em cima da hora. A escola tinha liberado os alunos mais cedo por causa de uma reforminha no banheiro ou sei lá o quê. E o Gustavo, meu cunhado, tinha um jantar de trabalho que aparentemente era intransferível. Tudo ao mesmo tempo. Tudo para o dia seguinte. Tudo pousando no meu colo, como se eu fosse um colchão que alguém havia instalado ali sem me perguntar. Eu olhei para a pasta na minha frente. 3 meses de preparação. 3 meses depois de 8 meses em que eu e Henrique tínhamos vivido com a renda dele, que era suficiente para sobreviver com dignidade. Mas não suficiente para deixar de contar. Não suficiente para parar de fazer essa matemática silenciosa que você faz quando vai ao mercado e pensa em cada coisa antes de colocar no carrinho. 3 meses depois de eu enviar currículo para 47 vagas, fazer 2 primeiras entrevistas, uma segunda e então, finalmente, uma 3ª rodada com a Hartman Solutions, empresa de consultoria de grande porte, com escritório em Curitiba e expansão planejada para o Sudeste. O cargo era de coordenadora sênior de operações regionais. O salário mudaria tudo, não um pouco, tudo. E minha mãe estava me ligando para dizer que minha irmã precisava de mim amanhã. Ela precisa resolver isso de outra forma, eu disse.
E eu ouvi o silêncio que vem antes da artilharia pesada. Esse silêncio tem textura. É quase sólido. Camila. Ela disse meu nome como se fosse uma frase inteira. Como se meu nome sozinho já carregasse o argumento. Você está sendo cruel. Não estou sendo cruel. Estou sendo uma pessoa com compromisso. Criança não é compromisso? Criança da sua irmã não é. Família não conta mais. E aí veio a frase. A frase que a minha mãe guarda para situações específicas, para os momentos em que ela sente que está perdendo terreno. Família vem primeiro, Camila. Sempre veio. Eu quase ri, não porque era engraçado, porque eu sabia que essa frase não descrevia um valor, descrevia uma hierarquia. E nessa hierarquia, o tempo de algumas pessoas sempre pesava mais do que o meu. Ela desligou quando eu não cedi. Isso também é parte do código. Não se encerra a conversa, se encerra a linha para que o próximo turno comece. E o próximo turno foi meu pai. Uma mensagem de texto, curta, direta, no estilo dele. Cancela o voo. Sua irmã está em apuros. Faz a coisa certa. Henrique entrou na cozinha nesse momento. Ele tinha escutado o suficiente. Ficou parado na porta com aquela expressão que ele faz quando está tentando calcular quanto espaço me dar antes de falar. Ele tem esse instinto. Nunca entrou numa conversa minha como se fosse dele. Isso é raro, e eu ainda me pego sendo grata por isso. Ele viu o meu rosto, viu o celular na minha mão e disse apenas: "O que foi dessa vez?" Eu coloquei o telefone na mesa. "Fernanda", eu disse. Babá cancelou, escola fechou cedo, Gustavo tem jantar. Henrique ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: "E você?" "Não vou cancelar", eu disse. Mas enquanto eu dizia, uma parte de mim ainda estava ouvindo o tom da voz da minha mãe. Aquela parte que foi treinada durante anos a interpretar decepção como prova de que eu tinha errado. Henrique puxou a cadeira e sentou do lado de mim. Não na cadeira de frente, do lado. Esse detalhe importa. Ele pegou a minha mão e disse: "Você sabe o que acontece se você ficar, né?" "Eu sei", eu disse. "Eles vão lembrar que funcionou." "Exatamente", ele disse. "E não vão lembrar que você abriu mão. Vão só lembrar que quando eles ligaram, você estava lá." A gente ficou quieto por um minuto. O apartamento tinha aquele silêncio de madrugada que é diferente do silêncio de dia. Mais honesto, talvez. Mais difícil de fingir dentro. Eu olhei para a pasta de entrevista. Olhei para o bilhete impresso com o horário do voo. 6h40 da manhã. Eu precisava estar no aeroporto às 4h30. Eram quase 00:30. Meu pai mandou outra mensagem. Depois a Fernanda. Uma sequência de mensagens que começou com: "Acredito que você vai fazer a coisa certa." E foi descendo em temperatura até chegar em: "Não esperava isso de você." Minha mãe mandou uma última antes de eu desligar a tela. "Se você pegar esse avião sabendo que sua sobrinha está chorando, isso diz tudo sobre quem você se tornou." Eu mostrei para Henrique. Ele leu uma vez. Então, ele pegou o celular da minha mão com cuidado, como se fosse um objeto quente, e colocou virado para baixo na mesa. "Vai dormir", ele disse. "Eu te acordo às 4. Eu não dormi muito. Fiquei no meio do sono e do não sono, pensando em todas as vezes que eu tinha cedido. Não como análise, como filminho. A festa de aniversário dos 30 anos da Fernanda, que eu organizei do início ao fim, porque ela estava sobrecarregada com os filhos e eu era a que tinha tempo, segundo quem? O fim de semana que passei na casa dos meus pais em Campinas, para cuidar da minha avó, porque minha mãe tinha uma viagem de lazer planejada e minha irmã tinha planos, e eu, convenientemente, não tinha nada que não pudesse ser desfeito.
A promoção que eu não soube negociar direito no trabalho anterior, porque no período em que eu deveria estar me preparando para essa reunião, eu estava ajudando a Fernanda a organizar a mudança de casa, porque ela e o Gustavo tinham brigado e ela precisava de suporte emocional presencial, sempre presencial, sempre eu. E ali, às 3 da manhã, com a mala já feita no canto do quarto, eu entendi uma coisa que devia ter entendido antes. Não era que minha família não me amava, era que o amor deles tinha uma arquitetura específica, uma em que eu era a viga de sustentação. Tira a viga, o teto cai. Mas ninguém pergunta se a viga quer continuar lá. Ninguém pergunta se a viga tem sonho próprio. Henrique me acordou às 4 menos 10. Ele já tinha feito café. Tinha separado uma torrada com manteiga, embrulhado num guardanapo para eu comer no carro. Tinha colocado minha mala perto da porta e estava vestido para me levar, mesmo sem eu pedir, mesmo sendo dia de semana e ele ter reunião às 8. Eu fui ao banheiro, me olhei no espelho por mais tempo do que o necessário. Estava bem. Estava com medo, estava com raiva, estava mais inteira do que eu me sentia há meses. Pegue a bolsa, você sabe o que está fazendo, eu disse para o reflexo. Não sei se acreditei, mas disse. No carro, Henrique não falou sobre minha família, falou sobre a entrevista. Me fez perguntas sobre a empresa, sobre o que eu esperava do cargo, sobre como eu ia responder se perguntassem sobre a minha experiência com equipes remotas. Ele estava me preparando. Na estrada de madrugada, enquanto a cidade ainda estava dormindo, ele estava fazendo o que ninguém mais na minha vida havia feito naquele dia. Estava tratando a minha entrevista como a coisa mais importante daquele momento. No desembarque, ele parou no meio-fio, saiu do carro, tirou a minha mala do porta-malas e me abraçou. Um abraço real, demorado, do tipo que não é protocolo. Vai lá, ele disse no meu ouvido. Liga quando sair da entrevista. Eu prometi. Então eu entrei no aeroporto e desliguei o celular. Completamente. Não no modo silencioso, não com a tela escurecida, desligado. E esse gesto pequeno e físico de pressionar o botão até a tela ficar preta, foi a coisa mais assustadora que eu fiz em muito tempo. O voo foi tranquilo. O tipo de tranquilo que acontece quando você removeu todas as variáveis que você podia remover. Fiquei com meu caderno de anotações, revisei pontos específicos sobre a Hartmann, sobre o setor de consultoria, sobre os desafios que uma coordenadora sênior de operações enfrenta quando está gerenciando equipes em diferentes estados. Eu me concentrei, completamente. Pela primeira vez em muito tempo, não havia ninguém do lado de fora tentando entrar. Quando o avião pousou em Curitiba, as mensagens chegaram como uma maré. Eu contei depois. Foram 53 chamadas perdidas em 2 horas e 40 minutos de voo. Minha mãe, meu pai, Fernanda, meu cunhado Gustavo, que nunca tinha ligado para mim antes, e um número desconhecido que eu logo descobriria ser a minha tia Rosângela, que mora no interior de Minas e que aparentemente tinha sido convocada para participar do Conselho de Guerra. Fiquei parada na ponte de embarque, com a mala no punho, olhando para aquela lista de chamadas, e senti algo que não esperava. Não senti culpa. Senti clareza, como se aqueles números na tela fossem prova de que eu tinha feito a coisa certa. Um incêndio que confirma que havia fogo. Abri as mensagens por cima. Fernanda, 31 mensagens. A última dizia: espero que valha a pena. Minha mãe, 19 mensagens que iam de apelo à acusação. Meu pai, 8, cada uma mais curta e mais firme que a anterior. E então havia um e-mail, da consultora de RH da Hartmann, de nome Beatriz Salles, enviado às 9h20 da manhã.
Olá, Camila. Tudo bem? Alguém ligou para nosso escritório mais cedo, alegando que você estava passando por uma emergência familiar grave e talvez não pudesse comparecer à entrevista. Só queria confirmar se você ainda estará conosco hoje às 2 da tarde. Por favor, retorne o contato assim que possível. Eu fiquei parada. Relei 2 vezes. Alguém tinha ligado para a empresa. Para a empresa. Para a empresa. Tinha tentado cancelar minha entrevista por mim. Eu fui até um banco perto da porta de saída, sentei e liguei para o número da Beatriz. Ela atendeu no terceiro toque. Eu me apresentei com calma, que surpreendeu até a mim. Beatriz, boa tarde. Sou Camila. Estava no voo quando você enviou o e-mail. Quero confirmar que estou em Curitiba e estarei na entrevista às 2. Ela fez uma breve pausa. Que bom! Ela disse, e havia algo na voz dela que soava como alívio real. Só para você saber, a pessoa que ligou foi bastante insistente. Disse que era da sua família e que você estava em situação grave. A nossa recepcionista ficou preocupada. Eu entendo, eu disse. Minha família tem dificuldade em aceitar quando eu tenho prioridades próprias. Beatriz ficou em silêncio por um segundo. Então disse: Te vejo às 2. Peguei um táxi até o hotel, fiz o check-in, tomei um banho rápido, vesti o blazer cinza escuro que tinha passado na noite anterior enquanto o Henrique me fazia perguntas de treino e saí na hora certa com 15 minutos de sobra. O escritório da Hartman Solutions ficava num prédio na Avenida Batel, daquele tipo que parece confortável com a própria seriedade. Recepção limpa, plantas reais, não artificiais, iluminação que não agride. Beatriz me recebeu pessoalmente e me levou até uma sala de reuniões no 11º andar, com uma vista que em outro momento eu teria comentado. Mas naquele momento eu estava focada. Sentados à mesa havia 3 pessoas. O diretor regional, cujo nome era Fábio Matos, um homem de uns 50 anos com jeito de quem já entrevistou gente o suficiente para parar de fingir que não sabe o que quer. Ao lado dele, a gerente de projetos corporativos, Renata, e um consultor sênior chamado Diego, que era o mais jovem dos 3 e tinha um caderno cheio de anotações à mão. Fábio se levantou quando eu entrei, me cumprimentou com um aperto de mão firme e, sem cerimônia, disse: Camila, fico satisfeito que você tenha conseguido chegar. Tivemos uma situação um pouco incomum esta manhã. Eu sei, eu disse. E antes que você pergunte, sou eu mesma que estou aqui, de livre e espontânea vontade, e tenho muito interesse nessa posição. Ele me olhou por um segundo. Depois disse: Ótimo, então vamos começar. A entrevista durou quase 2 horas. Não foi fácil. Fábio fez perguntas que não tinham resposta correta, só respostas honestas ou respostas decoradas, e ele sabia distinguir muito bem as duas. Uma situação em que um cliente importante está insatisfeito, mas o problema está interno, na equipe e não no produto. Como você gerencia isso sem sacrificar ninguém desnecessariamente? Um cenário de expansão acelerada, onde 2 escritórios regionais têm culturas opostas, e a fusão está criando atritos que afetam a entrega. Como você entra nisso? Um caso de um colaborador excelente tecnicamente, mas que está sugando a energia do time. O que você faz quando a demissão parece o caminho, mas o gestor direto discorda de você? Eu respondi tudo, sem floreio. Sem aquelas construções de resposta que são bonitas, mas dizem nada. Em algum momento, no meio de uma resposta sobre como identificar quando um sistema de trabalho está dependente de uma pessoa só para funcionar, eu disse algo que não estava no meu roteiro. Disse que qualquer estrutura que só se sustenta porque uma pessoa específica está absorvendo o excesso sem reclamar já está quebrada. Que o trabalho de gestão é criar redundância inteligente, não heróis invisíveis.
Renata olhou para mim com uma expressão que eu não soube classificar na hora. Só depois entendi que era reconhecimento. Saí da sala às 4h10. Beatriz me acompanhou até o elevador e disse, com discrição de profissional experiente, que eu tinha me saído muito bem. Não deu garantia. Mas disse com um jeito que não era protocolo. No elevador, liguei o celular. Foram 53 chamadas. E mais 12 mensagens. E uma foto que minha mãe me mandou às 2h40 da tarde. Uma foto da sala da Fernanda, com meu sobrinho de 6 anos deitado no sofá chorando e minha sobrinha de 8 sentada no chão com cara de quem não sabe o que está acontecendo. A legenda dizia: "Isso é o que seu egoísmo causou hoje." Eu fiquei olhando para aquela foto por mais tempo do que deveria, não pela culpa, pela engenharia dela, a escolha de mandar uma foto e não texto, a escolha dessa foto específica, o jeito de escrever egoísmo assim, em itálico moral, como se fosse fato e não interpretação. A minha mãe sempre soube que imagem funcionava mais rápido do que argumento. Liguei para Henrique antes de ligar para qualquer pessoa da família. Ele atendeu no segundo toque. "Conta", ele disse. E eu contei tudo. A ligação para o escritório, as perguntas da entrevista, a resposta sobre heróis invisíveis, a foto da minha mãe. Ele ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois disse: "Você sabe o que essa foto confirma, né?" "Eu sei", eu disse. Que eles não precisavam de mim porque as crianças estavam em perigo. Precisavam de mim porque é mais fácil ter alguém para culpar. Ele disse exatamente isso. Decidi ligar para a minha mãe na volta para o hotel. Ela atendeu antes mesmo de eu preparar a primeira frase. Camila. Como se meu nome fosse um veredicto. Como se só de falar ela já estivesse dizendo que eu tinha errado. "Eu fiz a entrevista", eu disse. Ela suspirou. "E aí, valeu a pena deixar sua família assim. Minha família estava assim porque fez escolhas que criaram um problema e precisava de alguém para absorver. Não vou mais ser esse alguém." Silêncio. "Do tipo pesado", ela disse. A Fernanda ficou a tarde toda tentando resolver, sem conseguir. Teve que pedir para a vizinha ficar com as crianças. Eles ficaram assustados. Eu disse: se a Fernanda precisava de ajuda com as crianças, ela tinha semanas para resolver isso. Ela sabia da minha entrevista. Escolheu não resolver e esperou que eu cancelasse tudo. Isso não é emergência, é hábito. Minha mãe disse que eu estava sendo dura. Eu disse que estava sendo honesta. Ela disse que honestidade sem amor não vale nada. Eu disse que amor sem respeito também não. E ela desligou antes que eu terminasse a frase. Meu pai mandou mensagem 3 minutos depois. "Espero que esse emprego valha mais para você do que sua família." Guardei a mensagem. Não respondi. Naquela noite, sentada na cama do hotel com o jantar de delivery que havia pedido porque não tinha energia para sair, recebi um áudio da minha tia Rosângela. Ela é a irmã mais velha da minha mãe, tem 67 anos e é a única pessoa na família que sempre me olhou como se eu fosse inteira. O áudio era de 40 segundos. Ela disse: "Camila, eu soube do que aconteceu. Não sei todos os detalhes, mas sei que você foi fazer uma entrevista importante e sua família ficou com raiva. Quero só te dizer uma coisa. Eu te vi crescer cedendo em tudo. Torço para que você tenha ido. Eu ouvi 3 vezes." Depois chorei um pouco. Não de tristeza, de alívio, acho. De ser vista pela pessoa certa. O e-mail da Hartmann chegou na manhã seguinte, às 8h42. Não era de Beatriz, era de Fábio Matos diretamente. "Camila, gostaria de conversar sobre os próximos passos. Você tem disponibilidade para uma ligação às 10.
Eu fiz aquela respiração que você faz quando algo que você queria muito está prestes a se tornar real e você ainda não acredita de verdade. Respondi confirmando. Às 10 em ponto, o telefone tocou. Fábio foi direto. Disse que meu perfil era exatamente o que a empresa precisava para a expansão do Sudeste. Disse que minha resposta sobre sistemas dependentes de uma pessoa havia iniciado uma discussão interna que eles já queriam ter faz tempo. Disse que a oferta incluía um salário que ele iria detalhar, mais benefícios, possibilidade de trabalho híbrido com deslocamentos mensais para Curitiba, e disse que esperava minha resposta até o final da semana. Quando desligamos, fiquei sentada à beira da cama por uns 2 minutos sem fazer nada, só processando, pensando que 8 meses antes eu tinha perdido o emprego e achado que era o fim de alguma coisa. Pensando que durante esses 8 meses eu tinha aprendido a contar de um jeito que não me cabia antes. Pensando que na noite anterior à entrevista, minha família tinha tentado cancelar minha presença naquela sala, e eu tinha ido do mesmo jeito. E que talvez esse detalhe, esse gesto pequeno de não cancelar, fosse mais importante do que qualquer resposta que eu tinha dado na entrevista. Liguei para Henrique. Ele pegou no primeiro toque. Eu disse, fizeram uma oferta. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, bem devagar, ele disse, eu sabia. Não como quem tinha certeza. Como quem torcia com tanta força que a certeza tinha virado hábito. As semanas seguintes foram complicadas da maneira que eu já esperava. Minha mãe passou 10 dias sem me ligar. O que, na minha família, é o equivalente a uma declaração de guerra formal. Fernanda mandou 3 mensagens espaçadas que iam de mágoa à tentativa de normalidade, sem nunca nomear o que tinha acontecido. Meu pai falou comigo uma vez, brevemente, quando eu liguei para avisar que tinha aceitado a proposta, e disse: "Bom, espero que você saiba o que está fazendo." Não era afeto. Mas também não era abandono. Era o jeito dele de dizer que ele ainda estava lá, mesmo sem entender. A minha tia Rosângela me mandou flores, de Minas, por delivery. O bilhetinho dizia apenas, vai em frente. Comecei no cargo 6 semanas depois. A primeira reunião com minha equipe foi numa segunda-feira de manhã, 9 horas. Sala de conferência no escritório de Curitiba. 8 pessoas ao redor da mesa, de idades variadas, com histórias variadas, cada uma carregando aquela energia específica de quem está sendo avaliado por alguém novo. Eu olhei para elas e pensei, essas pessoas vão me testar, e eu vou estar inteira para passar nos testes. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha certeza de que estar inteira era possível. Tem coisas que ainda não se resolveram. Com minha família, quero dizer. A Fernanda e eu falamos, mas é uma fala que ainda tem casca. Ainda tem cuidado excessivo das duas partes. O tipo de cuidado que existe quando você ainda está aprendendo como conversar depois de uma rachadela. Minha mãe voltou a me ligar sobre coisas cotidianas, sobre a saúde da minha avó, sobre uma receita nova. Não tocamos no assunto da entrevista. Talvez um dia. Talvez não. O que eu sei é o seguinte: existe uma versão de mim que nunca teria embarcado naquele avião. Que teria desligado o computador, arrumado a mala de volta, ligado para a Fernanda dizendo que estava a caminho. Que teria se convencido de que havia outros empregos, outras oportunidades, que família era mais importante, que aquela era a escolha certa. E provavelmente teria acreditado nisso por tempo suficiente para não perceber o quanto estava desaparecendo. Essa versão de mim era muito boa em ceder, era especialista, tinha anos de prática.
Mas aquela terça de manhã, às 4h30, quando Henrique colocou minha mala no porta-malas e eu entrei no aeroporto e desliguei o celular completamente, aquela versão ficou para trás. Não morreu, não some de vez. Ainda aparece às vezes. Ainda sinto o puxão quando alguém da família liga com aquela voz. Ainda tem momentos em que a culpa antiga bate mais forte do que deveria. Mas agora eu conheço a diferença entre emergência real e emergência encenada. E isso, mais do que qualquer promoção, mais do que qualquer oferta salarial, foi o que eu trouxe de volta naquela viagem. Hoje, olhando para trás, o que mais me impressiona não é que eu tenha conseguido o emprego. É que eu embarquei sabendo que podia não conseguir. Que eu fui sem garantia. Que o telefone desligado não era certeza de vitória. Era só escolha. A minha, finalmente.